Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar do método Berkus, ou Berkus, de avaliação de empresas de venture capital que não naquela fase, naquele estágio inicial, o early stage. Muitas ainda não têm ainda muito bem um produto, ou têm um protótipo, ou ainda, mas nem começaram a vender, ou ainda estão desenvolvendo as ideias. Estão naquela fase meio inicial que tem os seus anjos, seus angels, ou a família ajudando. Que é uma fase muito difícil de você avaliar qualquer negócio, porque você tem muitos riscos envolvidos, a empresa pode ser que não vá em frente, por vários motivos, por problemas, falhas tecnológicas, não consegue montar uma equipe, é difícil encontrar pessoas qualificadas, problemas administrativos, o empreendedor pode ter ideias sensacionais, mas ele não tem aquela capacidade para montar e gerir um negócio. Pode ter problemas de falta de capital no meio do caminho, então só tem problemas, e fluxo de caixa, que é bom lá para o futuro, é uma grande, assim, são alguns grandes pontos de interrogação. Então não é um ponto de interrogação, mas são alguns grandes pontos de interrogação. Então a avaliação nessa fase é uma avaliação muito mais qualitativa do que quantitativa. E o método Berkus foi desenvolvido por um empreendedor, o David Berkus, com grande experiência nesse mercado, e onde ele elenca alguns grandes riscos ou categorias de riscos ou dimensões que devem ser avaliadas. E aí, basicamente, é um método simples, porque ele atribui para cada dimensão e tipo de risco, um determinado valor. E aí ele chega num valor base, um pre-money valuation, um valor inicial. Aí ele define o quanto ele está a fim de investir nesse negócio e, claro, aí ele chega no post-money valuation, e aí ele consegue calcular até qual participação da empresa ele está negociando, tá bom? Eu consegui numa planilha de uma empresa que faz valuation de várias empresas, inclusive de venture, um exemplo disso que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá pro site para conhecer. Então esse aqui é o site primeiro do David Berkus, esse senhor simpático aqui. É legal, ele tem vários livros sobre o assunto, venture capital, avaliação nesse mercado, inclusive ele chama o Beconomics, então ele até chama, você vê que é um sujeito bastante humilde, ele até criou até a própria economia dele, o Beconomics, mas é legal, eu sugiro muito a leitura, é bastante interessante. Então tem desde a básica até o Advanced Beconomics. E ele tem o site aqui do Beconomics, onde ele faz posts regulares, aí é o blog dele. Então, nesse post aí, esse é o último dele aqui, na data da gravação do vídeo, ele está falando justamente, olha, reconheça os 5 riscos críticos do negócio. Então, ele está falando, o risco do mercado, do produto, financeiro, competição, concorrência, né? E de execução, que é fazer a coisa funcionar de fato, tá ok? Para a gente ver essas dimensões, eu vou entrar aqui nesse site da Vignionaire, não sei se é bem que fala assim, Capital, onde ela tem uma planilha, ele fez um post explicando os métodos e tal, do valuation de empresas, de startups, e aí ele mostra numa planilha justamente como aplica o método Berkus. Então vamos lá para o Excel para ver essa planilha da Vignionaire. Tá aqui, pessoal, a planilha da Vignionaire, aqui o método Berkus. Então, eu dei uma mexida só para simplificar de um lado para o outro. Então ele classifica aqui no método o que o Berkus faz, o Berkus. Então, para a gente ver assim, ele tem 5 value drivers, ou seja, direcionadores de valor. Então, o que ele chama é o modelo básico do valor do negócio, tá certo? O valor base. Ele tem a análise do protótipo do produto, então se tem o mínimo viable product, ou seja, o mínimo produto viável aí para você disponibilizar e vender. As habilidades do fundador e do time de gestão, se eles têm capacidade de tocar esse negócio.
Os riscos de mercado, a redução dos riscos relacionados com o mercado, isso envolve relação com demais membros do mercado, fornecedores, clientes, outros concorrentes, ou seja, com o próprio ecossistema, e as primeiras vendas e os clientes existentes aqui, tá ok? Cada um desses value drivers são... O que é um value driver? É algo que afeta o valor do negócio. Então, todos esses 5 value drivers que ele usa são coisas que afetam para mais ou para menos o valor do negócio. E para cada um deles você tem um determinado risco. Então, ele chama assim, o objetivo que você tem para cada um dele. Então, nesse primeiro, você tem o valor base desse negócio, do jeito que está. Os riscos tecnológicos, os riscos de implementação, riscos de mercado e os riscos de produção, tá? E aí o que acontece? Você tem aqui, em cada um deles, clico aqui na casinha, algumas alternativas aqui. Então, olha, o modelo de negócio não é sofisticado, o modelo de negócio tem suas fraquezas, ele é sólido, vamos dizer, ele promete grandes coisas para o futuro, ele promising, e ele é forte. Então, para cada um desses fatores aqui, value drivers, você tem os riscos e você tem aqui algumas alternativas. Não tem o MVP, tem o MVP em produção, já tem vendas, já tem mercado e ele já é escalável. Aí fala aqui, por exemplo, do time. O time é incompleto, não é experiente, é sólido, é bom, é excelente. Então ele dá aqui parâmetros que a gente consegue, por exemplo, pegar e selecionar. Aqui, para cada uma dessas coisas, ou value drivers que afetam o valor do negócio, a gente consegue aqui selecionar, olha, através de uma análise. Aí você tem que analisar a empresa, quem são os fundadores, como está o negócio e tal. Quais são os relacionamentos? Não tem relacionamentos estratégicos, tem relacionamentos, tem bons relacionamentos. Então, e aqui a questão dos clientes, não tem clientes, tem alguns, tem vários, tem um bom número de clientes, tem muitos clientes, tá certo? Então, aí o que acontece? Cada um deles, conforme eu mexo esse parâmetro, ele vai ter aqui uma explicação, uma descrição, e ele tem aqui um valor máximo que eu atribuo. Então, o que acontece aqui no método Berkos? Para cada um desses direcionadores de valor, eu vou admitir um valor máximo. Então, olha, o máximo que eu pago por este direcionador de valor é, por exemplo, 500 mil euros. Pelo protótipo aqui, o máximo que eu pago para cá é 400 mil euros. Então, eu coloco aqui 400 mil. E vocês vejam aqui que mudou de 400 para... eu coloquei 400 e mudou aqui, ó, de 500 aqui e era 100, quando eu fui para 400, mudou para 80 mil. Por quê? Conforme eu mexo aqui, por exemplo, o produto é escalável, nível 5. Nível 5, então eu pago o valor máximo. Tá? Então, nessa coluna Maximum Added Value, eu vou colocar qual que é o máximo de valor que eu estou disposto a avaliar ou considerar por cada value driver. E dependendo da nota que eu dou aqui para cada um, então se eu der nota 3, eu estou disposto a pagar 240 mil, tá certo? Ou eu avalio em 240 mil essa daqui. Se ele já tivesse mais, se ele tivesse um pouco mais de vendas, eu poderia pagar 320. Então eu atribuo um maior valor aqui e para cada um dessas 5 notas aqui eu dou um certo valor aqui. Então, ó, nota 1 aqui, ó, o time é incompleto. Então, do máximo 500 mil, eu só pago 100. Se o time for bom, então eu pago do máximo 500, eu estou disposto a avaliar em 400 mil. Então veja assim, tendo alguns value drivers, e isso é interessante desse método, é um método simples, e para aquela fase inicial onde você não tem muitas informações, é muito qualitativo, você tem assim, olha,
Quais são as dimensões que eu devo olhar, porque influenciam o negócio, estão ligados ao risco e à criação de valor do negócio. Quais são os parâmetros que eu tenho, que escala que eu devo considerar, e aí não precisa fazer uma escala complicada, está aqui ó, de 1 a 5, e aí para cada um desses valores, o que é importante para mim, quanto eu estou disposto a pagar por cada um desses value drivers, e aí conforme ele está dentro dessa escala, eu atribuo o valor aqui maior ou menor. Então quanto mais alto eu tiver na escala, eu dou um valor maior, quanto mais baixo eu dou um valor menor. Então depois de fazer isso, eu somo todos esses valores dessa coluna, que foi atribuído, em relação às notas que ele teve e o valor máximo. Então, no caso aqui, ó, deu 1.420.000 euros. Esse é o Pre-Money Valuation. E aí vem o quanto eu estou afim de investir. Eu falei, olha, então a empresa, baseado nesses parâmetros aqui, então nesses value drivers e nesses valores que eu atribuí para cada nota que eu dei para cada direcionador, eu cheguei a um valuation de pre-money 1.420.000. E aí vem minha decisão, quanto de investimento eu estou a fim de fazer. Então, por exemplo, se eu quero investir 1 milhão de euros, então eu tenho pre-money de 1.400, invisto 1 milhão, então o post-money é a soma desses dois valores, tá certo? Que dá 2.420. No vídeo que eu falo do método Venture Capital de avaliação, a gente discute tudo isso daí. E aí eu consigo saber qual que é a participação que eu vou ter dentro da empresa, que é o meu investimento sobre o post-money valuation. Tá certo? Então, nesse caso, seria 41,32%. E aí, mudando cada uma coisa. Olha, essa empresa melhorou os relacionamentos aqui. Então, melhorou o relacionamento, ó, já tem bons relacionamentos estratégicos. Então, ao invés de eu pagar 100 mil, estou disposto a avaliar em 400 mil, ao invés de 100 mil. Mudou o pre-money valuation, estou investindo a mesma coisa, então vou receber, a empresa está valendo mais, a minha participação da empresa vai ser menor. Então esse é um jeito, de uma maneira bem qualitativa e fácil, você atribuir valor. Nessa hora, muitos podem falar assim, mas como é que você chega nesses valores máximos e tal? Vem muito da experiência e de outras operações que foram realizadas. Então, no caso, o David Berkos, ele já tem uma experiência, mais de centenas de startups e ventures que ele investiu. Então, o que ele faz? Ele pegou dada essa experiência que ele tem, ele já fala assim, ó, para cada um desses valores eu estou disposto a pagar no máximo 500 mil euros, ou 250 mil dólares, ou $1 milhão e assim por diante. É interessante até ele comentando nos artigos que alguns anos atrás, quando ele estava nesse mercado, se colocava menos valor para cada uma dessas dimensões do que se faz hoje. Então, ele através da experiência, atribui esse valor e para nesses máximos aqui, faz as análises e aí chega nesse pre-money valuation. Tá? Pessoal, uma coisa muito importante é entender o seguinte, na fase inicial não tem muito que gastar neurônio projetando fluxo de caixa e coisas do tipo, porque é muito risco, muita questão assim a ser definida, a gente não sabe se o produto funciona, se vai conseguir criar relações com fornecedores, outros mercados, se vai conseguir montar uma equipe, se o fundador é um bom gestor ou não. Então, a avaliação qualitativa dessa maneira mais simples é o jeito mais fácil, rápido, é preciso, o futuro vai dizer. Tá certo? Por isso que justamente os fundos de Venture Capital são fundos, eles investem em vários negócios, porque alguns vão dar certo, alguns não vão dar certo. E dessa maneira, pelo menos, você tem alguma coisa para analisar. E muito vem da experiência, isso que é importante. Então, o David Berkos faz muito isso. Ele usou muito da experiência dele, do banco de dados que ele tem, para chegar quais são os direcionadores de valor, os valores que ele tem que está disposto a pagar no máximo, e aí ele tem a reguinha, o quanto que ele está disposto a avaliar cada uma das dimensões e chegar num pre-money valuation. O legal desse método é que você pode construir você próprio. Então, conforme você vai tendo experiência, o que você acredita que é importante para aquele negócio, para avaliar aquele negócio, você pode criar os seus direcionadores de valores, analisar os riscos, elencar os vários fatores, quanto você está disposto a pagar no máximo e quanto você pagaria para cada um desses que está resolvido, e chega num pre-money valuation. Tá legal? Então você tem uma referência aí para fazer.
De novo, vai acertar na mosca? Não. Mas conforme vai tendo experiência do investimento, você vai montando teu banco de dados, vendo o que acertou, o que errou, aprendendo e vai aprimorando esse método assim, como fez o David Berkos, tá bom? Recomendo que vocês deem uma olhada no site dele, dar uma olhada no livro dele para entender mais sobre o assunto, mas de forma geral é esse um método que é bem legal para a gente conhecer e avaliar empresas nessa fase inicial, nessa fase early. Tá bom? Até mais!